Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Fiat. O reino da divina vontade em meio às criaturas. A chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Livro do Céu, Luísa Picarreta. Continuação do volume 1, parte 3. Espírito de retidão. Quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isso, os abrirá para olhar só a mim. Me levarás junto a ti pensando que te estou olhando fixamente e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitará se fizer assim. Outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, o olhar também fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu propriamente eu que quero que sofras isto, não as criaturas. Afasta o olhar delas, senão só eu e tu sempre, todas as demais destruas. Olha, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos, quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás sempre paz. Jesus está ensinando a caminhar retamente diante dele, né? E tudo o que ele está dizendo para Luísa é para nós também, porque é uma purificação da alma que acontece quando a criatura começa a receber esses conhecimentos acerca do livro do céu, essas verdades, né, de como viver a vontade de Deus. Mas ainda nesse processo que
a Luísa está vivendo agora no primeiro volume, ela está apenas purificando a alma. Ela está desapegando de tudo e é necessário esse processo para todos que vão desejar, né, receber o dom de viver na vontade de Deus. Então ele está ensinando, né, mais uma coisa que é esse espírito de retidão, né, que ele quer que a gente nos veja, sim, como se só existisse nós e Jesus, né? Com um olhar nós olhamos para ele, com o outro que nós estamos fazendo, né? Todos os nossos atos, né? E ele quer que as criaturas desapareçam completamente, não quer que nós olhemos para as pessoas, o que elas pensam, o que elas falam de nós, o que elas estão vivendo, nada, né? Não olhar para as pessoas, deve pensar, né, que é Jesus mesmo que quer que a gente faça o que a pessoa está nos ordenando, seja ela, né, se a pessoa for solteira, seja o pai ou a mãe, se ela for casada, que seja o marido, se for no trabalho, que seja o chefe, né? Sempre em obediência, né? É isso que é importante para Jesus, é essa obediência, fazer tudo o que é ordenado, olhando com o olho fixo em Jesus, não julgando ninguém. Se a pessoa está pecando naquilo que ela está fazendo, né? A Jesus cabe o julgamento, a nós apenas obedecer. E fazer tudo com o espírito de sacrifício, né? Sacrifício para fazer o que Jesus está pedindo, né? O que aquilo que ele está pedindo através daquela pessoa que está nos ordenando alguma coisa, né? E não ver, né, se a coisa agrada ou não agrada, se é penosa, né, se é difícil, né, se pode ou não pode fazer, né? Fechar o olho para tudo isso e olhar só para Jesus, né? E a gente vai levar ele junto com a gente no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa vontade, né? Com esse pensamento de que Ele está olhando fixamente para nós e dizer sempre: Senhor, é por ti que eu faço, né? Só por ti que eu quero agir e não quero mais ser escrava das criaturas. Eu faço tudo, tudo por Deus. E aí a vida da gente vai se transformando, por exemplo, né? Uma coisa assim que aconteceu comigo que eu posso testemunhar, né, nesse início de caminhada, quando eu iniciei, né, que hoje eu vivo na divina vontade, eu tinha uma dificuldade muito grande de lavar louça depois do almoço. Eu olhava para a pia, parecia que a louça estava até o teto, né, de tão penoso para mim que era lavar louça. Mas quando eu comecei a ter essa consciência, né, de fazer e por amor a Jesus, né, foi mudando na minha vida. Esse olhar de dificuldade para fazer isso, que hoje eu amo lavar a louça. Eu amo porque é uma coisa assim que é tão leve e é tão bom fazer, né? Porque e não se tornou mais penoso e dá prazer de fazer, dá alegria, cuidar da casa, colocar as coisas em ordem, né? E por quê? Porque é Jesus que está fazendo em mim. Então, a partir do momento que a gente começa a chamar Ele para fazer junto conosco, as coisas vão mudando, né? E a gente não tem mais aquele pensamento feminista, né? Ah, eu sou que nem uma escrava, todo mundo come e eu tenho que lavar louça, né? Aquelas coisas, aqueles pensamentos humanos, né? Pensamentos egoístas, né? De pensar só em mim. A gente só pensa em Jesus, eu vou fazer por amor a Jesus e as coisas vão mudando. Então ele diz: se você anda, se você trabalha, tudo o que você faz, o seu único fim deve ser o de me agradar, só a mim, né? Então, quantos defeitos evitará se fizer assim, né? Já vai fazendo as coisas assim com esse espírito de retidão, né? Esse fazer as coisas por Jesus. E a outra forma, né, desse esse, esse espírito de retidão, né, é que quando nós recebermos alguma
alguma injúria, alguma ofensa, alguma humilhação, alguma contradição, né? Nós também temos que aceitar que as pessoas nos mortifiquem. O que é a mortificação que Jesus está falando aqui? É o morrer para si mesmo. Não pensar em mim, pensar em Jesus. Pensar, ficar com o olho fixo nele, né? Pensando que é com a própria boca dele que ele está dizendo que é ele que quer que a gente sofra isso, não as criaturas. Afastar o olhar das criaturas, olhar só para Jesus sempre, né? Destruir todas as criaturas, tudo que nos acontece é Jesus. É Jesus que está permitindo aquela situação. Ele quer essa mortificação, que é essa morte do eu, né? De ficar olhando para si mesmo. Ele quer que a gente só olhe para ele. Então, quando uma pessoa me contradizer, né? Eu digo uma coisa e a pessoa está sempre dizendo o contrário daquilo que eu digo. Eu fico em paz, né? Eu não vou discutir com a pessoa, não vou arrumar confusão com a pessoa. Eu fico entendendo para mim que é Jesus que está ali, né? Querendo essa mortificação, querendo que eu morra para mim mesma, que eu não pense em mim, que eu pense somente nele, só veja ele, como se fosse ele que está querendo que eu sofra isso. Por quê? Porque ele quer nos tornar belos através desses sofrimentos. Ele quer nos enriquecer com méritos. Ele quer trabalhar na nossa alma e tornar a nossa alma semelhante à dele. E aí nós estaremos agradecendo a ele porque é um presente, né? Agradecer as pessoas que nos dão a oportunidade de sofrer. Por quê? Porque a vida de Jesus foi só sofrimento, né? Foi sofrimento do primeiro momento de vida dele dentro do ventre da Virgem Maria até o último respiro dele. Aqui na Terra foi só sofrimento. Então nós estaremos, né, nos tornando semelhante a ele, né? E ele sofreu tudo que as criaturas faziam contra ele, né? E externamente, né? Ofendendo, querendo matá-lo, mas sofreu muito mais internamente porque ele estava sofrendo por nossos pecados, né? Ele estava, cada pecado nosso que ele reparava era uma morte, né? E um ressurgir. Então, o sofrimento de morte em cada pecado nosso, né? Então, nós vamos sofrer, né? Mas nós vamos, com o tempo, entendendo o valor desse sofrimento e como que sofrer com Jesus é algo que se torna leve, né? Porque é Ele que sofre em nós, né? Então, nós vamos estar gozando sempre de paz, né? Não vamos nos perturbar com nada, porque sempre vai ser Jesus, sempre vai ser Ele. E aí a gente fica em paz, a gente não vai brigar mais, a gente não vai mais se perturbar, a gente não vai mais ficar com raiva, não vai mais ter nenhum tipo de sentimento ruim em relação às pessoas, não vai julgar mais, não vai pensar nada, só vai ter esse pensamento, Jesus que quer que seja assim, amém, fiat, né? E assim a gente vai aprendendo com Jesus a viver a vontade dele.